Sou folha flutuando pelo ar, sonho que não vai realizar. Tua presença é a direção, é o rumo certo do meu coração. Não há sistema pra me confundir, contigo não estou na contramão. Não quero mais cair onde caí, passar de novo tudo que passei. Não sei se terei chance outra vez. Vem me examinar, te dou a chave do meu coração, Senhor, passando para os sujos de um adorador que segue as sementes do pecado que o mundo plantou. Vem me examinar, te dou a chave do meu coração, Senhor. De maldição não quero ser um defensor, quero tua graça, só a tua graça. Sozinho não consigo caminhar, sou barco à deriva em alto mar. Sou folha flutuando pelo ar, sonho que não vai realizar. Tua presença é a direção, é o rumo certo do meu coração. Não há sistema pra me confundir, contigo não estou na contramão. Aleluia. Não quero mais cair onde caí, passar de novo tudo que passei. Não sei se terei chance outra vez. Vem me examinar, te dou a chave do meu coração, Senhor, passando para os frutos de um adorador. Glória a segue Deus, as sementes do pecado que o mundo plantou. Santo Vem me é o teu nome, examinar, Deus. te Aleluia. dou a chave do meu coração, Senhor. De maldição não quero ser um defensor, só quero a tua graça, só a tua graça. Glória a Deus, Amém. aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a Deus por este privilégio que temos de nessa noite estarmos reunidos para glorificar e exaltar o seu santo nome. Já louvamos a Deus com belos hinos, já ouvimos também a palavra do Senhor, então agora só nos resta nos debruçarmos sobre a palavra do Senhor nesta reflexão que já estamos caminhando. Na verdade, estávamos falando sobre as 7 dispensações, mas demos uma pequena pausa para falar a respeito sobre o pecado, que considero ser um tema atual e um tema que nos ajudará a permanecermos fiéis a Deus. Eu tenho por costume de observar o culto do seu início até o seu momento antes da palavra, que sempre fica no final do nosso culto, e ver os hinos, tudo aquilo que é dito, se está em conformidade com a palavra que Deus ele ministra no meu coração. E nesta noite, a palavra devocional que foi lida, os irmãos se recordam onde foi? Salmos 23, que no seu versículo 3 fala: ainda que eu ande sobre o vale do quê? Da sombra da morte. Depois eu fui ouvindo os irmãos e todas as palavras e hinos cantados à porta pelas irmãs, uma expressão ou uma parte do hino que até a irmã Keila acabou de louvar aqui, que fala aonde eu caí, tudo fala ou tudo confirma aquilo que nós já tínhamos preparado para refletirmos nesta noite. Então eu peço que os irmãos abram a sua Bíblia no livro do Gênesis, em seu capítulo de número 2, versículos 16, 17, em seguida no capítulo 3 e o versículo 6. Faremos a leitura destes 3 textos bíblicos, os quais tomaremos como base da reflexão desta noite. Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, que diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, e o versículo 6 diz: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento,
tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então aqui nós temos a ordem expressa de Deus a Adão e o descumprimento por Eva e por Adão. Por que não Adão e Eva? Porque na verdade nós vemos o decorrer dos fatos se deram desta forma. Eva foi enganada pela serpente e Adão pecou deliberadamente, por escolha própria. Eva, ela foi iludida, Eva, ela foi ludibriada, mas Adão, ele pecou conscientemente contra Deus. E aqui, neste relato, nós vemos o início do pecado, a entrada do pecado no mundo, onde o homem que descendeu de Adão, agora ele já nasce com a sua natureza corrompida. Na terça-feira passada, nós falamos um pouquinho sobre o período antes do pecado e um pouquinho depois do pecado. Mas como o pecado é algo muito importante, é algo que é falado de Gênesis a Apocalipse, é importante que nós paremos alguns momentos e pensemos um pouco a respeito do pecado. Aqui, onde lemos, no capítulo de número 2, e o versículo 16 e 17, Deus, ele deu uma sentença para o pecado, para o possível pecado de Adão. Qual era essa consequência que Deus, ele predeterminou em Gênesis 2 e o versículo 17? Comesse ia morrer. Certamente morrerás. Deus, ele deu uma certeza, Deus, ele deu uma ordem, e se aquela ordem ela fosse desobedecida, haveria uma consequência, e a consequência seria a morte. E o que é morte? Todos nós, certamente, já vivenciamos momentos onde nos deparamos com a notícia de que alguém morreu. Recentemente, foi noticiado aí pela mídia a morte de um narrador, já muito experiente na sua profissão, e morte que foi sentida por todos os seus colegas e admiradores. E a morte, ela é algo que é possível a qualquer um de nós. Nós não sabemos a hora que iremos morrer. Então, morte, nós podemos entender ela de pelo menos 3 formas, significando, claro, uma separação. Morte, ela pode ser a morte física, morte pode ser a morte espiritual, e morte pode ser a morte moral. Quando vemos a palavra morte na Bíblia, precisamos identificar a qual destes significados a palavra ela se refere. A uma morte física, a uma morte espiritual ou uma morte moral. Mas eu já disse que morte é uma separação. A morte física é a separação da parte material, que é o nosso corpo, da parte imaterial. A morte espiritual é a separação do homem com Deus. E a morte moral é a separação das leis de Deus. Então nós temos 3 tipos de mortes relatados na Bíblia: a morte física, a morte espiritual e a morte moral. Veja lá Eclesiastes capítulo 12 e o versículo 7. É um versículo muito conhecido nosso, então eu quero ler junto com os irmãos. Eclesiastes capítulo 12 e o versículo 7. Se algum dos irmãos aí acharem, puderem ler. E o pó volte à terra como a era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então aí nós vemos a separação da parte material para a parte imaterial. Capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Eclesiastes 12 e o versículo 7. Aí nós temos a morte física. Agora abra a Bíblia em Efésios capítulo 2 e o versículo 1. Vamos ver aí a morte espiritual. Efésios 2 e 1. Diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados,
Aqui esta morte é uma morte espiritual, porque enquanto os efésios, eles viviam as suas vidas, eles a viviam com uma morte espiritual. Eles estavam mortos em ofensas e pecados. Veja Romanos, capítulo 7, do versículo 13 até o 21. Romanos, capítulo 7, do versículo 13 ao 21. Logo tornou-me o mandamento em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em minha morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Aqui Paulo está falando deste conflito, de uma pessoa que estava morta moralmente para com Deus. A lei mostra para a pessoa aquilo que é o certo a se fazer, aquilo que se deve fazer, mas a pessoa, ela não tem condição alguma de realizar aquilo que a lei ela determina. Pelo contrário, a pessoa morta moralmente, ela só consegue fazer aquilo que é errado. Quantas pessoas na atualidade procuram fazer o bem e não conseguem fazer o bem? A pessoa, mesmo tentando fazer o bem, olha uma oportunidade de ganhar, de ter vantagem, ela já está fazendo mal. Por quê? Porque a pessoa está morta moralmente. Então nós vimos 3 trechos da Bíblia que tratam da morte física, tratam da morte espiritual e trata da morte moral. Só que como nós falamos, morte é um estado. Morte é a consequência de um ato. Qual é o ato que traz o pecado? O que eu faço para ter como salário a morte? O pecado. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 6 e o versículo 23. O que Paulo nos ensina lá? Porque o salário do pecado é a morte. Porque o salário do pecado é a Morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nós temos aqui um trecho da Bíblia que comprova isso que estamos falando. A morte espiritual, a morte moral e também a morte física são consequências de um ato chamado pecado. Aí me vem na cabeça, na minha mente, a indagação: e o que é pecado? Se nós pararmos para pensar um pouquinho, no mundo criminal, no direito, não existe pecado, existe crimes. Se nós olharmos para a filosofia, para as ciências que estão aí fora, ninguém fala de pecado, a não ser dentro da religião. Então aqueles que estão dentro, principalmente do cristianismo, aqueles que professam fé em Jesus, aqueles que carregam a Bíblia, eles têm por obrigação entender o que é pecado. E é isto que me motivou a dar uma pausa nos estudos, na série de estudos que estávamos tendo, para falar um pouco de pecado. Porque muitas das vezes no nosso dia a dia nós cometemos pecado, e muitas das vezes não sabemos a gravidade deste pecado para com Deus. E aí eu faço essa pergunta aos irmãos: o que é pecado? Algum dos irmãos aí se arrisca a falar o que é pecado? É tudo aquilo que não agrada a Deus. E, usando aí um termo mais teológico, nós temos 2 palavras. A Bíblia ela foi escrita em grego e hebraico. No hebraico a palavra é rata e no grego a palavra é amártia. As duas, tanto no hebraico, no Antigo Testamento, como no grego, no Novo Testamento, significa errar o alvo, sair fora
do propósito e da vontade de Deus. Quando foi louvado aqui esta noite, aonde eu caí, quando nós falamos a respeito de mortos em ovelhas, nós estamos falando justamente disso, de quando nós erramos o alvo. A palavra do Senhor nos revela que Deus, ele é um ser santo, que Deus, ele é um ser limpo, que Deus, ele é um ser que requer santidade de cada um de nós. Quando nós nos deparamos com a palavra do Senhor, nós vemos que uma das qualidades que deve estar na igreja do Senhor é justamente a santidade. Lá em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 14, fala: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Sem santificação é impossível se aproximar de Deus, porque Deus, ele é um ser santo. E se nós usarmos aqui uma ilustração pequena, uma ilustração muito humilde, a gente pode falar de uma veste branca. Quem se arrisca a sair vestido de branco pela manhã, sabendo que só vai voltar à noite, sabendo que vai ficar andando o dia inteiro pela rua? A chance de você se sujar, manchar as suas roupas é muito grande. É por isso que as nossas vestes, normalmente ela tem cor escura. A gente prefere, claro que tem alguns que preferem preto porque emagrecem, mas normalmente nós usamos uma cor neutra e não uma cor branca porque suja menos. Quando eu era menor, minha mãe ia comprar um tênis para mim, eu pedi o branco era mais bonito. E a minha mãe falava: Rodrigo, esse daí não vai servir para você. Por quê, mãe? Porque vai sujar fácil. Aí você vai andar com aquele tênis todo sujo. Lembra disso, não? E eu, na minha mente, eu imaginava que não. Até o dia em que eu consegui comprar um tênis que tinha pelo menos ali algumas faixas brancas. E eu vi que aquela faixa branca, rapidinho, ela mudava de cor. Porque o branco, ele é muito fácil de se sujar. E é assim também são as nossas vestes, é a nossa vida diante de Deus. Qualquer manchinha já tira de nós a nossa santidade. Qualquer mancha, é isso que me motivou a falar com relação ao pecado. Porque muitas das vezes nós achamos que não existe graus de pecado. Pecado tem tamanho? Será que para Deus existe um pecadinho? O que seria um pecadinho na atualidade? Talvez quando eu chego para a Esther e falo: olha, Esther, eu vou comprar isso daqui para você, porque ela está pedindo muito, está chorando. Eu falo: não, eu vou comprar, sabendo que eu não vou comprar para ela. É uma mentira, sim ou não? Sim. Mas será que diante de Deus isso daí tem alguma gravidade? É um pecadinho. Quando o patrão, ele está lá no serviço e ele fala: olha, fala que eu não estou. E eu lá no telefone: olha, ele não está. Eu estou mentindo. Sim ou não? Mas será que diante de Deus eu fui mandado fazer aquilo errado? Será que diante de Deus eu vou ter consequência dessa atitude? Deste chamado pecadinho? E tem outros pecados. Por exemplo, eu vou ali e furto alguma coisa, eu roubo alguma coisa. É um pecado. Talvez alguns não se espantem. Talvez isso não desperte a raiva, a ira de uma multidão de pessoas. Uma prostituição, talvez isso daí seja algo considerado normal para alguns. Então isso daí é um pecado. Não é muito grave também, não é um deslize qualquer. É um pecado. Existem aqueles pecadões. Quando a gente vê uma pessoa que está matando, uma pessoa que está assassinando o próximo, uma pessoa que está estuprando aí fora, isso é um pecadão, a gente condena de uma forma veemente. Então, será que existe grau de pecado? Será que diante de Deus existe pecadinho, pecado e pecadão? Será que diante de Deus todo pecado vai ser condenado da mesma forma? Aquele que mentiu para o filho vai para o inferno. Aquele que roubou vai para o inferno. Aquele que adulterou, que prostituiu e fez um monte de desgraça vai para o mesmo inferno. Será que não existe diferença nenhuma na condenação do pecado? Será que não existe consequências diferentes para cada tipo de pecado? Será que diante de Deus tudo é igual? Ou será que a gente vê alguma diferença em relação aos pecados? Abra sua Bíblia aí em 1 João capítulo 5, vamos ler 2 versículos lá. 1 João capítulo 5, versículos 16 e 17. Se alguém vir seu irmão
cometer pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Então aqui o apóstolo João, ele já começa a responder alguma dessas indagações. Existe diferença na condenação de um pecado para o outro. Mas só que eu já tinha dito de início que as nossas vidas, elas têm que ser guiadas por aquela ilustração da veste branca. Qualquer coisinha manchou. E se o branco é mais suscetível a manchar, a nossa vida também é mais fácil de se contaminar do que a vida daqueles que estão lá fora. Porque aqueles que estão lá fora, eles cometem pecados e nem sentem mais a sua consciência acusar. Mas nós não. Às vezes, na mínima coisa, nós já somos condenados. A pessoa lá fora, ela pode fazer tudo de errado e ninguém dá a menor atenção. Agora, quando você faz alguma coisa de errado, a pessoa olha para você e fala: mas você não é crente? Por que você está fazendo isso? Ué, lá na sua igreja é permitido fazer isso daí que você está fazendo? Ou seja, para nós o pecado parece que é mais grave. Para nós parece que o pecado vai ter uma consequência maior. E isso também Jesus, ele afirmou na sua palavra. Porque ele disse que para aquele que conhece é pior do que para aquele que não conhece. Então nós que aqui estamos devemos nos atentar para o fato do pecado. E lá quando nós lemos em Romanos capítulo 6 e 23 que o salário do pecado é a morte, lá não fala de grau. Lá não fala de tipos de pecado. Lá é simplista, lá é genérico, lá abrange todo tipo de pecado. O salário do pecado é a morte. Quando Paulo ele fala a respeito do pecado, ele não fala como algo que acontece no nosso dia a dia e que deve ser tratado como algo banal. Nós não devemos banalizar nenhum tipo de pecado. E isto eu estou falando fora da igreja. O que dirá pecados que muitas das vezes ficam escondidos dentro da igreja? Quando Paulo ele falou de pecado escondido dentro da igreja, aí é que Paulo foi puramente mais ainda explícito. Ele foi ainda muito mais claro. Quando Paulo ele tratou de uma situação como essa lá na igreja da cidade de Corinto, Paulo ele foi brutal. Ele falou que era para arrancar aquela pessoa de dentro da igreja. Por quê? Porque o pecado, ele não pode estar dentro da igreja. Se nós vemos aí o evangelho banalizado do jeito que está, se nós vemos que as igrejas, elas estão sendo desacreditadas, se nós vemos que as pessoas que têm cargos, e aí eu me refiro a pastores, apóstolos, bispos, seja lá qual nomenclatura for usada, tais pessoas, elas já não são mais consideradas como antes. Por quê? Porque o pecado, ele tem se apoderado de pessoas que estão dentro da igreja. Porque o pecado, ele está enraizado, ele está escondido em vidas que professam a fé em Jesus. E quando eu falo enraizado, a raiz ela fica onde? De baixo em cima da terra, ela fica lá embaixo. Ou seja, é pecado que está oculto. A raiz, ela pode ser pequena, a raiz ela pode ser grande, mas ela não deixa de ser raiz, ela não deixa de estar na terra. E assim também é o pecado. Muitas das vezes o pecado está lá dentro do coração, o pecado está dentro da pessoa, e a pessoa ela não percebe que o pecado está lá. E aí eu me deparo com outro tema referente ao pecado, que fala sobre o domínio do pecado. Nós sabemos que a origem do pecado, ela está no egoísmo. A origem do pecado, ela está no egoísmo. O que é egoísmo? O egoísmo é o amor a si próprio, aos interesses pessoais. Isso daí é egoísmo. Os irmãos acham que o diabo, ele é egoísta? Sim ou não? O diabo é egoísta? Será que o diabo, ele pensa em si mesmo? Será que o diabo, ele quer satisfazer os seus próprios desejos? Será que sim ou não? Sim. O pecado dele foi justamente esse, o egoísmo. Ele querer a glória para si em detrimento da glória de Deus. Só que quando o diabo ele quer as coisas para si, veja lá o que está escrito em 1 João 3:8. Nós já estávamos em 1 João, veja lá, 1 João 3:8. Só essa primeira parte. Quem comete o pecado é do diabo. Quem comete o pecado é de quem? Do diabo.
Quem comete pecado é do diabo. Aí fala qual tipo de pecado? Se é um pecadinho, se é um pecadão, se é um pecado aí de um grau moderado, não. Aí fala a respeito do pecado. Quem peca, ele pertence a quem? Ao diabo. E falando que o diabo ele é uma pessoa egoísta, que ele quer as coisas para si. Se não é dele, ele quer. Imagina aquilo que é dele. A pessoa egoísta, quando ela tem algo, é só de uso exclusivo dela. E quando a pessoa peca, se torna agora possessão do diabo, você imagina o que o diabo ele faz com essa pessoa. O domínio que o diabo exerce em cima dessa pessoa. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 2. 2 Coríntios 4, versículo 2. Eu vou ler até o versículo 4. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então o diabo, como um ser egoísta, o diabo como a origem do pecado, o diabo pecando desde o princípio, ele querendo para si todas as coisas, ele domina a pessoa e cega o seu entendimento. O que significa cegar o entendimento? Veja lá, 1 Timóteo 4,2. Eu estou indo rapidinho, porque a hora é reduzida. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. O diabo ele faz, o Deus deste século secou o entendimento dos incrédulos, ou seja, daqueles que não acreditam em Deus, que também foi falado aqui a respeito da fé, e nós vemos aqui que ele cega o entendimento, e a mente da pessoa, a consciência da pessoa, ela fica cauterizada, ou seja, por mais que você fale que aquilo é errado, para ela não é errado. Eu já vi muitas das vezes uma pessoa considerar algo pecado e a outra pessoa não considerar pecado. E eu aprendi na experiência da vida que só é pecado quando eu não estou fazendo. Se eu faço, é porque não é pecado. É porque a minha mente não está acusando. Então na minha cabeça não é pecado. Agora tem alguns que olham para a atitude do próximo e falam: olha, isso daí é um pecado grave. Esse daí devia ir para o inferno. Esse daí não devia estar dentro da igreja. Só que ela mesma faz coisas que condena, que o outro condena. Só que para ela mesma não. Essa pessoa, ela julga o próximo, mas não consegue visualizar o seu próprio pecado. Porque o diabo, ele cega a mente da pessoa, e a pessoa, ela não consegue ver o seu próprio pecado. A pessoa, ela não consegue sair do pecado, porque ela não percebe que ela está em pecado. Quem é que mostra o que é pecado? Quem é que mostra o que eu devo fazer? Quem é que pode me guiar na direção certa? Por exemplo, você está no meio de uma mata, você está no meio de uma floresta, você olha para todos os lados e você só vê árvore. Toda árvore é uma praticamente igual a outra, e você está naquela mata fechada e você não sabe que direção tomar. Como que você vai saber sair daquele lugar? Ou os navegantes que estão nos oceanos, eles estão aí no oceano, para todo lado que ele olhar é só água. Como que uma pessoa ela vai conseguir seguir na direção certa sem, por exemplo, uma bússola? Como que a pessoa ela vai se guiar em cima da água? Ou um avião que está lá em cima, porque todo mundo que já andou de avião sabe bem que quando o avião começa a subir, ainda consegue ver ainda as regiões, mas depois que ele pega uma determinada altura, você já não consegue mais discernir onde você está. Como que o piloto vai saber o lugar certo onde pousar? Como ele vai saber onde começar a reduzir a velocidade e começar a baixar a altura? Se não tiver equipamentos propícios para essa tarefa. E com relação ao pecado, se a minha mente está cauterizada, se o diabo ele me domina, o pecado ele me domina, e eu não consigo saber o que é pecado, quem vai me revelar o que é o pecado? Espírito Santo.
Abra sua Bíblia em Salmo 119, versículo